Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje, para a nossa palestra, nós temos um convidado, nosso amigo Edson, que vai fazer um tema livre hoje para a gente. E então eu convido todos a fecharem os olhos, a respirarem fundo, a esquecer dos contratempos, dos problemas, das ansiedades, dos medos, das angústias, e reservar esse tempinho só para cada um de nós, para que possamos receber as energias desta casa, dos trabalhadores que estão aqui, nos amparando, nos iluminando, trabalhando em nós tudo aquilo que precisamos, que viemos buscar. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por estarmos aqui hoje, nessa terça-feira, que possamos sair daqui revigorados, com as esperanças, alegrias, com a vontade de viver, de fazer melhor, de ser melhor. E com isso vamos pedindo por nós, pedindo pelos nossos familiares, pelas pessoas que amamos. Vamos pedir, vamos agradecer também por tudo, pela nossa saúde, pela oportunidade de mais este dia, de ter trabalhado, de poder ter dado uma palavra de esperança, de conforto a quem precisou de nós. Agradecer também por ter recebido uma palavra de conforto. E com isso, vamos agradecer. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Seja bem-vindo, Edson. Boa noite a todos. É um privilégio a gente estar aqui juntos, né? Para a gente poder falar um pouquinho de Jesus, falar um pouquinho dos seus ensinamentos, e para a gente, né, agradecer, pedir e tantas outras coisas que a gente necessita. Eu queria ler um trechinho para a gente poder começar o nosso bate-papo. É uma historinha simples que nos faz pensar, né? Assim, ó. Olavo foi transferido de projeto. Logo no primeiro dia, para fazer média com o novo chefe, saiu com esta: chefe, o senhor nem imagina o que contaram a respeito do Silvio. Disseram que ele... Chefe, nem chega a terminar a frase. E Juliano, o chefe, aparteia. Espera um pouco. O que você vai contar já passou pelo trigo das 3 peneiras? Peneira? O que é peneira, chefe? A primeira, Olavo, é a verdade. Você tem certeza de que esse fato é absolutamente verdadeiro? Não tenho não. Como posso saber? Foi o que me contaram. Mas acho que... E novamente, Olavo é interrompido pelo chefe. Então sua história já vazou pela primeira peneira. Vamos para a segunda peneira, que é a da bondade. O que você vai me contar? Gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Ah, claro que não. Deus me livre, chefe, diz Olavo assustado. Então continua Juliano. Sua história vazou pela segunda peneira também. Vamos à terceira, que é a da necessidade. Você acha mesmo necessário me contar esse fato ou passá-lo adiante?
Não, chefe. Só de passar pelo crivo dessas peneiras, já vi que não sobrou nada do que eu ia contar, admite Olavo, surpreendido. Pois é, Olavo. Já pensou como as pessoas seriam felizes se todos pensassem nessas peneiras? Da próxima vez que surgir um boato por aí, submeta ao crivo dessas peneiras. Verdade, bondade e necessidade, antes de obedecer o impulso de passá-la adiante. Lembre-se, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, e pessoas medíocres falam das outras pessoas. Legal, né? Para a gente poder pensar que esse livro aqui eu estava até interessado, de 2006. Nessa época, com certeza, não tinha chamado fake news ainda, né? A gente poder ver tantas coisas que a gente vê acontecer no mundo hoje. Tanta coisa que poderiam ser evitadas se a gente realmente pudesse colocar algumas coisas desses crivos que a gente faz. Até nos nossos impulsos, né? Quando a gente vai falar alguma coisa. Quando a gente para um pouquinho, pensa, reflete e acaba muitas vezes evitando. Chico tinha uma brincadeira que ele falava, quando a gente for falar qualquer coisa que não tenha certeza, ou no impulso de uma discussão, toma um copo d'água. Esse copo d'água vai dar aquele tempo para a gente acalmar e para a gente poder refletir sobre o que a gente fala. É aquele timezinho para a gente poder pensar. E muitas vezes, né, na confusão do dia a dia, que a gente vem tanto correndo, agilizando, a gente pode se perguntar, o que nos traz a uma casa espírita? O que nos traz hoje aqui? Né? Tantas coisas, a gente pudesse ouvir a história de cada um com certeza tem um motivo. O coração está apertado, muitas vezes um problema familiar, problema de saúde. Ou muitas vezes quer simplesmente ouvir evangelho, ouvir coisas boas, ouvir alguma coisa que acalente o coração e nos incentive mais. E essas coisas, né, que norteiam a vida de cada um é que nos faz realmente atrair essa necessidade da gente estar ligado com Deus. Independente da religião, independente da igreja, se é na casa espírita, se é num templo religioso, se é qualquer coisa, numa missa, num culto evangélico, aonde estiver falando de Deus e onde estiver falando de coisas boas, é ali que a gente pode ficar. É ali que... Então são várias pessoas, cada uma vai aonde se sente bem. E quando a gente vem à casa espírita, é porque a gente se sente bem aqui, a gente recebe toda essa energia que foi preparada pela espiritualidade desde cedo. Né? Foi preparado esse ambiente para que a gente estivesse hoje aqui, isolamento de energias para que nada atrapalhasse aquilo que a gente vê. E quando a gente fala de evangelho, né, é a boa nova de Jesus, a gente passa a pensar, Jesus não deixou nada escrito. Realmente, Jesus não deixou nada escrito. Mas deixou pessoas, seus discípulos, encarregados de fazer o trabalho. E esse comentário de evangelho, de propagar, após a morte de Jesus, começou todo esse trabalho de levar as mensagens de Jesus para que as pessoas pudessem achar a seu rumo. E a gente percebe que, independente da religião, lota, né? As pessoas estão atrás. Quando Jesus apareceu, carregava milhões de pessoas ao seu redor, milhares de pessoas procurando paz, procurando encontrar alguma coisa que pudesse trazer sabedoria para a gente poder pegar. E os ensinamentos de Jesus estão narrados nos Evangelhos. Né? O nome já diz Evangelho no Novo Testamento. O Novo Testamento traz histórias da vida de Jesus, desde o seu princípio até a sua crucificação. E cada evangelista, Paulo, Marcos, Mateus, João, contam a história de Jesus de maneiras diferentes. Até muitas pessoas, eu vi uma vez um comentário, porque não fizeram um resumão, né? Fizeram um resumão, a Bíblia já estava todos os ensinamentos ali. Mas cada um fala do coração de uma maneira diferente, para a gente poder entender realmente a grandiosidade. A gente não consegue entender
passar na cabeça como é que seria a nossa vida do dia a dia se não tivesse Jesus, se não tivesse vindo Jesus até nós, se não tivesse os seus ensinamentos, se não trouxesse até nós tanta coisa importante. E vejam bem a dificuldade que a gente tem de entender. Há 2000 anos, tudo isso vem sendo falado, vem sendo comentado, o Evangelho, de muitas coisas que a gente precisa fazer, mas infelizmente muitas vezes a gente não consegue. Nós somos seres humanos, falhos, né? Estamos sempre procurando alguma coisa, mas a gente precisa entender a realeza de Jesus, a sua importância para a nossa história, e que o quanto mais a gente puder colocar os ensinamentos de Jesus que fala o quê? De amor. Tudo que qualquer coisa que a gente lembre de qualquer passagem que os evangelistas nos contam, nos falam de amor. E é esse amor que a gente procura colocar no nosso dia a dia a todo instante. E são muitas coisas, né? Muitas coisas que Jesus veio falar, e muitas parábolas, suas máximas, suas histórias. Mas tem uma coisa, no final do livro de João, tem uma parte que eu acho muito interessante para a gente poder dividir com vocês hoje. Ó. Jesus fez muitas coisas que, se cada uma delas fossem escritas, nesse mesmo o mundo inteiro conteria os livros. Então, a gente pode, por essa palavra de João, a gente pode ter uma ideia de quanto coisa Jesus deixou para a gente. E quanto mais a gente ainda vai descobrir. Quantas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, ao longo da vida, ao longo da história da humanidade. Mas, quando a gente fala de ensinamento de Jesus, não tem outra coisa que a gente possa pensar e falar quando fala do maior mandamento. Qual é o maior mandamento de que Jesus nos deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas. E no livro fala mais ou menos assim, amar a Deus sobre todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de toda a sua força. E aí completa. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse processo de amar a Deus, acho que a gente não tem tanta dificuldade, né? Amar a Deus é uma coisa que é inerente, está dentro do nosso coração. A gente já nasce com isso, com essa ligação que a gente tem desde pequenininho, a gente vai sendo doutrinado, levado para nossos pais, mas a gente traz essa necessidade de se ligar a Deus. Dessa necessidade que a gente tem de se ligar a Deus, amar ao próximo. Mas eu acho que uma coisa interessante, né, que Jesus é tão inteligente na sua sabedoria que amar ao próximo, mas ele fala também como a ti mesmo. Você precisa se amar. Você precisa estar bem. Você precisa se conhecer. Você precisa adquirir conhecimentos. E Sócrates já falava, conhece a ti mesmo. A grande sabedoria nossa, gente, nessa vida, é a gente poder se conhecer, a gente se doutrinar. Lembra das 3 peneiras lá, da gente poder exatamente ter essa consciência, sabedoria para a gente poder cuidar da nossa vida, estar sempre cuidando daquilo que a gente está fazendo. Quando a gente vai se conhecendo bem, então, tem cursos, tem livros que nos ajudam a entender melhor a vida. Existem muitas histórias quando a gente fala de conhecer a si mesmo, né? Conhecer a si mesmo, como é que a gente ouve tanto, a gente procura sabedoria, mas a gente precisa também entender que temos um coração. E eu queria ler para a gente, dizer aqui a base do que a gente vai conversar hoje, sobre o tema seguinte, ó. Falando de Jesus, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, e se sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou, e toda a multidão permaneceu em pé,
na praia. Jesus ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinha raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, as quais cresceram e sufocaram. E outra parte caiu em terra boa, e deu produzindo frutos, 30, 60 e até mesmo 100 vezes o que tinha plantado. Quando a gente está falando de conhecimento, né, da gente poder se entender como ser humano, podemos entender essa parábola como essa terra, essa coisa sendo o nosso coração, as sementes que caem no nosso coração, o que vem, né, os ensinamentos que a gente aprende de Jesus, as coisas que a gente ouve. Como é que está o nosso coração? Né? O coração de todos nós, com certeza, são iguais. Né? Humanamente falando, de pessoas, todos nós temos um coração. Mas o que diferencia o coração das pessoas? É a maneira com que ela pensa, com que ela conduz a vida. Voltando das peneiras que a gente começou o início, né, para falar da maneira que a gente conduz a nossa vida, do jeito que a gente recebe essas sementes e faz elas germinar. Porque senão a gente só ouve e não pratica. A gente precisa ter duas palavrinhas, né, que são fáceis da gente falar, mas é difíceis da gente fazer, que é mudar atitudes. Mudar atitudes no nosso dia a dia. Se a gente faz o mesmo caminho sempre, as coisas sempre vão acontecer do mesmo jeito. Mas quando a gente muda nossas atitudes, quando a gente passa a ter um pouco mais de paciência, quando a gente passa a ter um pouco mais de entendimento com as pessoas, de ouvi-las. E muitas vezes as pessoas se preocupam muito em fazer coisas, diga mirabolantes, né, mas coisas que chamam mais atenção. Mas o grande segredo da simplicidade, quando falamos de Jesus, dos seus ensinamentos, é exatamente nas coisas simples. Nas pequenas coisas que a gente faz, que a gente recebe das pessoas. Uma palavra, um sorriso, um abraço, né, que a gente pode, no momento, muitas vezes, a gente necessita tanto de, talvez, uma pessoa somente nos ouvir. Essas sementes que a gente está falando, essas coisas, lógico que a gente está falando aqui, no contexto dessa parábola, dos ensinamentos de Jesus, que caem no nosso coração. Amar a Deus, amar ao próximo, né? Não fazer ao outro aquilo que não queremos que nos faça, já está tudo. Mas que a gente possa escutar essas palavras, que a gente possa meditar e passar a agir no nosso dia a dia. Mudar as nossas atitudes. Mudar as coisas que a gente, as maneiras com que a gente faz. Mudar a maneira com que a gente conduz a nossa vida, com as pessoas, o tratamento. Tem uma coisa aqui interessante, né? Não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontece sempre, a gente está estranho. Às vezes você está andando na rua, do nada a pessoa passa perto e diz, bom dia. Como é gostoso, né? A gente nem conhece. A gente está recebendo um presente. Né? São tantas coisas simples da vida que a gente pode fazer no dia a dia, que a gente pode colocar na nossa maneira de agir. Fazer essas sementes que caem aqui em terras, na areia, mas que o nosso solo seja fértil, que a gente esteja realmente preparado para ser o exemplo. Exemplificar, tem outra palavrinha mágica, que a gente só segue os exemplos bons, exemplo das pessoas que a gente conhece, né, como são referências na nossa vida. São essas coisas que a gente passa a adquirir e a gente possa simplificando aquilo que a gente fala das coisas. E quando a gente fala de coisas, quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, né, o que é o Espírito?
que é o Espírito? O Espírito é o princípio inteligente do universo. Olha que chique, nós somos o princípio inteligente do universo, cada um de nós tem o dom, cada um de nós fomos criados por Deus para aprender, para evoluir, para perceber todas essas mensagens que podemos dizer, ó, o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. O ser humano está aqui há mais ou menos 300 mil anos. Quanta coisa já aconteceu para a gente estar aqui hoje? Quantas pessoas já passaram? Né? Nossos pais, quantas lições nós já tivemos de vida, a formação que cada um de nós teve, com certeza com muito amor e carinho, para formar os seres humanos que nós somos hoje. Até hoje, né? Dia 4 de novembro, essas horas aqui, tudo que nós vivemos até hoje é a nossa história. Nenhuma história é igual à outra. Cada um tem a sua história. Cada um aprendeu de uma maneira, mas não tem... O segredo é igual para todos. A essência do ensinamento de Jesus, de bondade, de amor, é sempre o mesmo. Quantas dificuldades a gente já passou, quantos joelhos já foram dobrados, quantas situações a gente já passou para exatamente chegar aqui. O ser humano, ele nasceu, foi criado por Deus para que a gente possa aprender. Eu brinco, a gente fala sempre uma brincadeira, que quando a gente nasce, a gente vem com duas malinhas. A malinha de defeitos e a malinha das qualidades. E é bom que a gente, quando partir, a malinha dos defeitos seja... Vamos ser, como diz, arrogante, falar que vai estar vazia, né? Mas que ela esteja menos que a gente veio, e que a nossa malinha das qualidades estejam mais cheias, que elas estejam mais pesadas, né? Que a gente possa passar para lá. Porque uma única coisa certa na vida que a gente tem, quando a gente nasce, é a morte. Não tem como a gente fugir. Nascemos, um dia vamos morrer. Então, quando se fala sobre encarnação, quando fala sobre, né, que a doutrina espírita foi inventado... Não tem nada de invenção. A reencarnação ela sempre existiu. E nós estamos aqui, hoje, né, para a gente poder fazer aquilo que a gente tem de melhor. Que a gente possa realmente cumprir a nossa missão, que a gente possa adquirir conhecimentos. Tem uma passagem que eu acho que é muito interessante para a gente poder... Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Pilatos chega para Jesus. Jesus foi entregue por Caifás, lá para Pilatos, para ser crucificado. Pilatos pergunta se Jesus era o rei. E Jesus fala que não, que se fosse rei, os seus súditos estariam lutando para tirá-lo dos judeus que estavam sendo presos. E ele insiste, mas tu és reis? E ele fala uma coisa, meu reino não é desse mundo. Então, onde que é o reino de Deus? O reino de Deus está no coração de cada um de nós, mas ao mesmo tempo é nesse processo que a gente precisa entender que tem algo diferente. Se a vida que a gente veio para cá é porque, né, todas essas diferenças que a gente vê na sociedade, que a gente vê em todos os lugares que a gente vai, tem que ter uma explicação. E quando se fala em reencarnação, essa oportunidade que cada um de nós tem de fazer diferente. Ah, mas reencarnação tem uma coisa que as pessoas falam, né? Ah, eu tenho uma curiosidade de saber o que foi. Né? Ah, em encarnações anteriores, um foi príncipe, outro princesa, parece que todo mundo foi alguma coisa assim. Só existia príncipe e princesa nessa época. Mas, na realidade, todos nós, hoje, independente do que a gente já foi, independente se a gente vai ter oportunidade de reencarnar, eu acredito que sim, pois a gente vai ter que aprender muita coisa ainda, mas essa é a melhor de todas. Porque é essa que nós estamos aqui. É essa que a gente tem que praticar, é essa que a gente tem que valorizar. E nem como a gente valoriza a vida,
Uma coisa que é inerente, ninguém atravessa a rua sem olhar. Ninguém entra numa casa que esteja pegando fogo. Por mais doente que a pessoa esteja no final da vida no hospital, ninguém quer ir embora. Porque sempre a gente acha que tem tempo de fazer alguma coisa. E tempo é uma coisa muito relativa. O tempo da nossa vida, eu ia perguntar a qualquer um de nós, se estivéssemos conversando aqui, o tempo voa. O tempo passa muito depressa. E a gente esquece de aproveitar as pessoas que estão ao nosso lado. A gente esquece de tudo. Nem dá valor. Seja para pai, para mãe, marido, filhos. E são as pessoas ilustres que a gente escolheu para viver. São essas pessoas que a gente escolheu para viver a vida, para dividir coisas. E se a gente não aproveitar, o tempo passa. Quando a gente vai ver, já foi. E a única coisa que a gente não tem certeza é do dia seguinte. O nome já fala quando fala em presente, né? O presente é hoje. É hoje que a gente tem que fazer as coisas. Se a gente tiver que dar um sorriso, se a gente tiver que dar um abraço, se a gente tem que falar o eu te amo, se a gente quer colocar os ensinamentos de Jesus, seu bom, o semeador, que seja aquela semente boa, vamos ser agora. Vamos falar com nossos pais, com nossos amigos, aquelas pessoas que a gente gosta. Porque muitas vezes a gente perde pessoas no meio do caminho de uma hora para outra. Então, a valorização desse momento, né, de que a gente possa aproveitar o dia. Tem muita gente que fala que não tem tempo. Tem, se a gente acha tempo para tudo. A gente esquece muitas vezes de aproveitar o tempo. E para a gente poder aproveitar esse tempo e poder levar alguma coisa assim, para a gente possa ter como referência, Paulo de Tarso, São Paulo, né, que é Paulo, fala para nós o seguinte, fala um monte de coisa sobre caridade, lutinotine, não precisa falar línguas diferentes, mas principalmente caridade. E quando a gente fala de amor, quando a gente fala de uma série de coisas, qual é? A caridade é o amor em andamento. E quando a gente quer dar amor para a pessoa, faz caridade. Nossa, não, agora, um sorriso, bom dia, ou qualquer coisa que a gente possa doar é caridade. As pessoas confundem um pouco o material. Sim, o material é importante, importantíssimo, com certeza. Mas a caridade que a gente pode dar às pessoas, aproveitar esses momentos para a gente realmente se entregar, que a gente possa doar aquilo que a gente tem. E quando se fala de coração, de puro, de coisas boas, existe uma coisinha que é tão simples, entre aspas, para a gente poder fazer para purificar o nosso coração, para limpar, é o perdão. É quando perdoamos as pessoas, perdoando os erros. Não é só a gente que erra, as pessoas erram com a gente também quer o perdão, a gente também quer que as pessoas nos... né? E o perdão, você já deve ter ouvido isso várias vezes, é aquele veneno que a gente toma na esperança de matar o outro. E na realidade, o perdão, ou se alguém me fez alguma coisa, eu estou com ódio, eu estou com raiva, eu não consigo colocar para fora, aquilo está aqui, né? Isso vai fazer mal para mim. A maioria das vezes, as pessoas que nos fizeram alguma coisa de mal nem sabem. Às vezes nem se recordam que falaram alguma coisa, ou foi um gesto, ou foi alguma coisa. E muitas vezes a gente fica com aquilo lá entalado. Prejudica a saúde, dor de estômago, dor de cabeça. E se a gente quer um coração puro, para receber as coisas de Deus, os conhecimentos de Jesus, que a gente possa transmitir amor, e isso é uma das coisas que a gente pode treinar. Falar que é fácil? Não é. Não. Vamos ser assim, falar que a coisinha mais fácil do mundo é perdoar as pessoas, não é. Mas a gente pode exercitar, não levar tão a sério as coisas, chamados milindres, né? Tipo, ser milindre é tanto com as coisas. E tem uma série de coisas que a gente pode fazer de caridade, de perdão,
compreender os outros. Jesus fala lá, perguntaram para Jesus quantas vezes devo perdoar. Jesus fala 70 vezes 7. A gente não vai ficar contando. Porque isso aí é infinito. Quanto mais a gente perdoar, mais puro de coração a gente vai estar. E a última coisinha que a gente pode falar também sobre pureza de coração, dessas coisas de semear o bem, é o pensamento. Que a gente possa realmente pensar em coisas boas. Que a gente possa estar em ambientes bons, com pessoas boas, mas transmitir coisas boas do pensamento. A força do pensamento é tão forte, né, essa energia, que a gente pode dar o exemplo da mãe, né? O filho pode estar do outro lado do mundo, mas se a mãe estiver aqui, a gente percebe, né? É aquela coisa que todo mundo percebe que o pensamento chega. O filho pode estar em qualquer lugar, mas o coração da mãe se aperta se o filho estiver passando por alguma coisa. Todas essas energias, essas ligações. E falando em ligação, essa ligação não se rompe. Morreu, não se rompe. Todos nós aqui devemos ter já perdido pessoas, alguns que... E essas ligações não vão morrer. Elas vão se manter sempre. A gente não esquece o pai que foi, a mãe que foi, qualquer ente adquirido, a gente sempre está ligado. Da importância do pensamento, da gente estar em sintonia com essas pessoas. Não faz bem, né? Não faz bem a gente estar lembrando. Assim, olha, passou domingo, né? Choveu pra caramba, a gente não foi no cemitério. É um momento que o pessoal fala que tem mais flores no cemitério do que quando, né, em comemorações das pessoas. Mas a gente tem que aproveitar novamente a vida. Aproveitar os momentos, porque em muitos momentos a gente já, na vida, com certeza todos nós, já andamos, tropeçamos, já tivemos bons e maus momentos, já sorrimos, já choramos. Mas tem uma coisa que a gente pode falar o seguinte, a gente pode se imaginar. Vamos imaginar um quadro bonito, né? Aqueles quadros que tem cachoeira, árvores, muito legal. E de repente a gente pode falar, nossa, como Deus é bom, né? Como Deus tem tantas coisas bonitas na natureza. E a gente pode até se achar que é um pouquinho menor. Mas não é. Nós somos também parte de tudo isso. Nós fazemos parte disso, fazemos parte da vida das pessoas. Somos importantes para as pessoas. E a cada um de nós, Deus deu a capacidade e o dom de ser capaz e de ser feliz. Isso é uma coisa, né, que dá para a gente encerrar, para a gente pensar, que é uma música que fala mais ou menos assim mesmo. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso em cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. E assim, com esse pensamento, vamos fechar os nossos olhos, nos ligar a Deus. E nesse momento, agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, reunidos, falando em seu nome. E vamos pedir a Deus proteção para o nosso país, nosso planeta, que passa por dificuldades terríveis, guerras, muitas coisas acontecendo. Vamos pedir a Deus que ilumine o nosso país, com tantas desavenças, tantas coisas ruins acontecendo. Vamos pedir a Deus que proteja a cidade que nós estamos, que proteja essa casa espírita, para que possamos estar sempre aqui no trabalho, na divulgação do Evangelho. E vamos pedir para Deus enviar uma luz branca de proteção para a casa de cada um de nós, para que possamos, ao chegar em casa, vermos harmonia, paz, tranquilidade, respeito entre as pessoas que estão lá. E vamos pedir licença a Deus, para que possamos vibrar por nós mesmos, para que possamos a cada dia estarmos um pouquinho mais fortes, um pouquinho mais perseverantes, um pouco mais com capacidade de amar. Que os nossos pensamentos sejam mais leves, que estejamos mais dispostos a perdoar e sempre seguindo o caminho da correção, sempre pedindo amparo a Jesus, ao nosso Mestre Jesus, aos seus anjos, aos seus espíritos, às suas fraternidades, que sempre nos ajudem a fazer a nossa parte para transformar esse mundo num mundo melhor. Vamos agradecer com a prece e encerrar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Vamos em paz e que Jesus continue nos abençoando sempre.